Algumas pessoas possuem muito poder. Outras não têm poder nenhum. Algumas tiveram poder demais. Outras querem poder sem limites. Pessoas lutam e guerreiam para ganhar poder. E lutam ainda mais para conservar o poder que já têm. Ter poder é influenciar o comportamento ou atitudes de outra pessoa ou de um grupo. A história humana é vista como a história de homens ou grupos tentando influenciar seu ambiente. Pode ser vista também como uma luta pelo poder. Em muitos ambientes, o poder dos líderes e chefes se baseia na capacidade de controlar recompensas e punições aos liderados e subordinados. L'église d'Amérique latine pour les pauvres. Mas há outras formas de poder mais sutis. Por exemplo, quando os liderados se identificam com pessoas carismáticas, pessoas que inspiram e estimulam você a agir, sem promessas de recompensa ou ameaças de castigo. É uma força baseada na emoção. São modelos com quem os liderados se identificam. Conseguem levar as pessoas à ação e mudar ideias. Outra forma de poder é a da especialização. Sou seu médico e quero que você pare de fumar e controle sua pressão. Você está ameaçado se não fizer isso. O poder do especialista vale em qualquer ambiente de trabalho, com pessoal altamente qualificado para diversas funções. A base de poder mais comum é a autoridade institucional que empresas e entidades dão para certos subordinados. A autoridade institucional é limitada a um conjunto específico. Um general pode ter poder total sobre seus subordinados e todos apoiam a autoridade maior na hierarquia. Mas o general não influencia um bombeiro ou um mecânico civil. Durante a Guerra da Coreia, nos anos 50, o presidente americano Harry Truman recorreu à sua autoridade institucional para controlar o general MacArthur. MacArthur era um general de 5 estrelas, muito popular na América, e iria concorrer contra Truman na eleição. Truman não era um presidente popular. MacArthur criticava publicamente as decisões do seu chefe Truman. O presidente não conseguia influenciar os atos do seu general. Truman finalmente invocou sua autoridade de comandante supremo das Forças Armadas e dispensou MacArthur. His name is Harry Truman.
Episódio semelhante aconteceu no Brasil quando, nos anos 70, o presidente e general Ernesto Geisel demitiu seu ministro e também general Silvio Frota por atos de desobediência e conspiração. No livro de memórias lançado em dezembro de 95, o ex-ministro da Justiça do governo Geisel, Armando Falcão, conta que um grupo de oficiais que apoiava Silvio Frota tramou a deposição de Geisel. Frota rejeitou a proposta, alegando que não queria tornar-se um novo Góes Monteiro, o general que depois Getúlio Vargas em 1945. Pode-se supor que Frota também não tinha poder, influência e autoridade bastantes para um golpe. O confronto entre o senador Antônio Carlos Magalhães e o governo federal por causa da intervenção no Banco Econômico em 95 ocorreu em clima democrático, mas nem por isso deixou de ser um exemplo de conflito de poder e de desafio à autoridade institucional. A intervenção do governo no econômico causou uma crise de poder com os representantes da Bahia, sede do banco. O senador Antônio Carlos Magalhães criticou duramente o Banco Central e o próprio presidente Fernando Henrique parecia ter conseguido um recuo do governo sobre as condições da intervenção. Mas, no final, prevaleceu a autoridade institucional do presidente da República e do Banco Central. Na realidade, não houve quebra da autoridade institucional, porque outros mecanismos de poder foram utilizados no conflito entre as partes. De um lado, a força política do senador baiano. De outro, o poder do Banco Central no controle das instituições financeiras e o poder de barganha política do governo federal e do presidente da República. A intervenção no Banco Econômico se desdobrou no famoso caso da pasta rosa, uma lista de supostas contribuições do banco a campanhas eleitorais. A simples existência da lista funcionou como instrumento de pressão entre as partes envolvidas na crise. Mais uma vez, sem quebrar a autoridade institucional do Banco Central e do governo. O poder da autoridade institucional é um método frágil para resolver divergências. Quando os membros de uma instituição se rebelam, a autoridade legal pode se quebrar facilmente, mesmo se usar a força, e talvez por causa disso. A fim de evitar o uso da força e o desgaste da autoridade, as instituições precisam desenvolver outras bases para exercer e ampliar o poder. Quando fundamentalistas iranianos tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, nos anos 80, e prenderam os diplomatas, os Estados Unidos tentaram exercer influência para soltar os reféns. Os americanos estavam impotentes para agir pela força. Os Estados Unidos buscaram apoio na lei internacional que garante imunidade aos diplomatas, mas o Irã ignorou as pressões nesse sentido. Em outra demonstração de poder, os Estados Unidos congelaram 8 bilhões de dólares em ativos iranianos no país e cortaram o envio de equipamentos militares e peças de reposição.
Essas medidas não tiveram efeito imediato e nem mesmo a superioridade militar americana abalou os iranianos. Outros países aderiram às sanções impostas pelos Estados Unidos, sem resultados. A escolha do Irã foi o isolamento. Eles não se interessavam pelo que os outros países podiam oferecer ou recusar. Mas a guerra do Irã com o Iraque mudou tudo. O Irã, de repente, precisava de dinheiro e armamentos. Precisavam dos recursos que os Estados Unidos controlavam. A capacidade norte-americana de atender às necessidades dos iranianos deu aos Estados Unidos o poder necessário para libertar os reféns. Questões de influência, poder e autoridade geram problemas entre nações, entre políticos e na vida militar. Esses problemas também são vividos pelos gerentes dentro das empresas. Em diversos momentos da sua atividade, a empresa precisa decidir quando, como e onde exercer e distribuir a autoridade. Esta autoridade pode ser centralizada ou descentralizada. Nas empresas centralizadas, o poder de decisão é reservado para os níveis mais altos da estrutura empresarial. Empresas descentralizadas permitem que as decisões sejam tomadas nos escalões mais baixos da gerência. Algumas empresas utilizam as duas formas de organização. Essas empresas centralizam, por exemplo, funções de compras e descentralizam as vendas. A escolha de centralizar ou não e de combinar as duas formas depende de vários fatores. O mais importante, claro, é a filosofia da gerência. Nenhuma empresa ela é apenas centralizada ou descentralizada. Toda empresa tem um pouco de centralizado, um pouco de descentralizada. Toda empresa, se ela é centralizada, ela tem ilhas descentralizadas, e toda empresa descentralizada tem alguns aspectos de centralização. O tamanho da operação, a taxa de crescimento da empresa, a diversificação de operações e a localização da companhia ajudam a escolher. Outros fatores são o tempo disponível, os custos e as aptidões do gerente. Há vantagens nas duas formas, dependendo do trabalho a ser feito. A descentralização ela permite uma melhor focalização nos objetivos da organização. Outra grande vantagem é que ela permite que as decisões sejam tomadas localmente, e isso gera uma melhor adequação ao mercado, um melhor foco no mercado, e ela é utilizada quando nós temos ambientes complexos, ambientes dinâmicos que variam muito. Experiências bem-sucedidas de descentralização ocorreram em companhias como a General Motors, de Alfred Sloan, a Chrysler, de Lee Iacocca, e a Sony, de Akio Morita. Por mais de 20 anos, predominou a tendência de descentralizar a autoridade nas empresas. Isso acompanhou uma tendência geral da sociedade no sentido de dar mais poder às pessoas que conhecem os problemas locais, além da motivação do lucro, pelo qual os gerentes passam a se sentir responsáveis.
A General Motors foi um dos primeiros exemplos históricos de descentralização, numa época em que o modelo de administração era o centralismo de Henry Ford. No início da década de 20, a GM estava esmagada pela gigantesca Ford. A General Motors, na realidade, era uma reunião de pequenas fábricas mal administradas. Alfred Sloan assumiu a presidência e transformou os antigos proprietários em administradores. Em 5 anos, a General Motors assumiu a liderança da indústria de automóveis. O que acontece em muitas grandes empresas é que elas foram divididas em unidades menores para que se treine futuros gerentes de alto nível. Em resumo, podemos ter diversas pequenas empresas dentro da grande. Os defensores da descentralização acreditam que ela permite a todos os gerentes da empresa entrar em contato com os objetivos gerais da companhia. Acreditam também que esses gerentes se envolvem mais nos projetos para o futuro da empresa e nas oportunidades de negócio. Mas, nessa luta de contrários, quem está ganhando agora é a centralização. Exemplo mais claro de organização pura, centralizada e que é conhecido e falado na literatura é o Exército. Um outro seria a Igreja. São organizações que têm uma centralização que eu diria mais pura. A primeira vantagem que a gente poderia dizer da centralização é o fato de que ela permite um melhor controle da organização, das coisas que acontecem na organização. Por outro lado, ela tem como vantagem também ela ser estável, permite uma certa estabilidade na organização. Outra vantagem dela é o fato de que num ambiente centralizado você pode estabelecer normas, estabelecer rotinas que serão seguidas por todas as pessoas e que economiza muito o tempo gasto em decidir coisas que são padronizadas. E ela fortalece a questão da autoridade. Devido à crescente pressão econômica sobre as empresas, muitas instituições se organizaram em torno de uma autoridade central por muitos anos. Grandes firmas como a IBM e a Standard Oil usaram as marcas dos seus fundadores ou proprietários. Para os defensores da centralização, este sistema tem pelo menos 2 vantagens para a empresa. Primeiro, a autoridade centralizada permite tomada rápida de decisões. Um indivíduo ou pequeno grupo pode agir logo, economizando reuniões e consultas, e as decisões tendem a ser consistentes o tempo todo. Se a meta da empresa é a uniformidade, a centralização é o caminho para chegar lá. Mas vale notar que nem mesmo os militares atuam de forma totalmente centralizada. No dia a dia, tudo funciona de forma bastante autônoma. Muitas unidades de apoio nas instalações militares não estão sob controle direto dos comandantes. Informações ao público, tempo, treinamento, serviços de documentação são gerenciados por oficiais. Seus superiores diretos podem estar a quilômetros de distância nas centrais de informação. A política geral é determinada pelos oficiais superiores, mas o jovem oficial que comanda um destacamento local tem autoridade para dar apoio às unidades de combate. Tenentes e capitães são a primeira linha de decisão quando as tropas estão operando. Não importam o que pensem os generais e os coronéis. Eles têm que confiar nas decisões dos oficiais que estão na linha de frente. Nesses casos, os problemas de comunicação e da rapidez na ação tornam a autoridade centralizada impossível. Mas essa tendência militar de conceder muita autoridade a jovens oficiais nem sempre é adequada. 2 fatores são importantes na delegação de autoridade: a experiência do subordinado e o custo do projeto.
A questão da delegação de poderes é vivida no Brasil em todas as áreas, inclusive no nascente futebol empresa brasileiro. Em 95, um caso típico foi a crise do Flamengo, quando o presidente do clube, Kleber Leite, reconheceu ter delegado poderes demais a seus subordinados. Dentro de uma empresa, você tem a obrigação de não centralizar. Delegar é absolutamente fundamental. Só que isso aqui não é uma empresa. O Flamengo tem o seu pedaço de empresa, porém tem um lado que você não pode jamais deixar de lado, que é o emocional. É um componente decisivo. E num clube em que o emocional é tão acentuado, em que o regime é presidencialista, evidentemente, determinados assuntos só o presidente pode resolver. Numa empresa, você tem a obrigação de projetar, de planejar. Tudo é feito ao tempo, não é? E de maneira profissional. Num clube, isso é humanamente impossível, principalmente na situação em que os clubes brasileiros vivem, não é? Numa estrutura realmente inteiramente ultrapassada, dependendo de uma série de coisas em que eles são, enfim, insuficientes para modificar o esquema. Mas o esquema profissional está sendo brutalmente introduzido, eu acho que em todos os clubes do Brasil, na maioria, pelo menos, com certeza absoluta, dos principais clubes brasileiros. A área de marketing, por exemplo, hoje, ela está, diria até, requintada, né? Até porque há absoluta necessidade de captação de recursos. E eu diria que nós estamos caminhando, efetivamente, para um esquema bem profissional. Era minha intenção, inclusive, introduzir no Flamengo, quanto antes aqui, um esquema mais profissional. Porque um dia isso aí vai virar regra. Hoje nós vivemos ainda num esquema amador, em que o presidente do clube tem os seus afazeres, tem a sua vida, tem que cuidar da sua vida, da sua família, das suas empresas. E eu faço sempre essa comparação. É a mesma coisa, imagine se você fosse chegar na sua empresa às 5, 6 horas da tarde. Com certeza absoluta ia quebrar, seria questão de tempo. E isso aqui só não quebrou porque é o Flamengo. Mas se uma empresa quer treinar muitos gerentes ou ter diversos escritórios, é mais fácil adotar a autoridade descentralizada. Uma pesquisa da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, mostrou a necessidade de descentralização em empresas diversificadas. Uma só corporação que fatura 9 bilhões de dólares por ano inclui 400 empresas que fabricam desde malas de viagem a comida chinesa e alimentos industrializados. A pesquisa concluiu que a corporação foi forçada a descentralizar suas decisões e delegar poderes aos gerentes. O problema da delegação de poder não se limita aos escalões mais altos da empresa. Até mesmo no regime centralizado, a delegação às vezes é importante e deve atingir os níveis abaixo da gerência. Essa delegação deve ser por tempo limitado, o tempo da tarefa a ser executada. Em todos os casos, o importante é não apenas delegar responsabilidade, mas também a autoridade necessária para que as ordens sejam cumpridas. Quem pode nos falar sobre isso é Rodolfo Horta, consultor em administração e autor do livro Delegando com Sucesso. Na verdade, nós teríamos que entender que, ao delegar, nós estamos delegando não somente autoridade, mas também responsabilidade. Sei que esse tema é um tema polêmico, há muitos autores que dizem que só se delega a autoridade, outros dizem que só se delega a responsabilidade, outros dizem, como eu, que se delega as duas coisas. Mesmo porque se você delegar uma, na minha opinião, se você só delegar uma, você não vai conseguir ser bem-sucedido.
Você precisa delegar a autoridade e delegar também a responsabilidade, inclusive para que o outro assuma essa responsabilidade. Porque no processo de delegação, na verdade, você está fazendo o quê? Você está passando uma procuração para uma pessoa resolver um assunto para você. É claro que a responsabilidade final continua contigo, mas tal como a gente elege um procurador para resolver assuntos para nós, ele tem a responsabilidade de resolver esses assuntos da melhor maneira possível. Os resultados devem vir a partir dele. Pois bem, acho que a primeira coisa que um chefe deveria fazer antes de chamar seu subordinado para delegar seria pensar para que é que ele vai realizar aquela tarefa. Só este impulso de raciocinar sobre o que deve ser delegado ou não evitaria possíveis falhas futuras na delegação. Depois, é preciso que você tenha claras expectativas, ou seja, o que você pretende com a realização daquele trabalho, que resultados você quer alcançar, quais os meios que você acha que devem ser mobilizados para que a coisa se concretize. Aí sim você está pronto para chamar fulano de tal e aí conversar com ele explicando por que aquela tarefa deve ser feita e quais os resultados que você espera alcançar. E então, pede-se a opinião dessa pessoa. O que você acha a propósito desse assunto, já que você é a pessoa que vai efetivamente realizar essa tarefa, cumprir esta missão. Então, esses 3 princípios vão levar a um quarto, que é a possibilidade de você acompanhar o trabalho dessa pessoa, e aí sim você vai trabalhar como um agente motivador, um agente incentivador, vai estimular a pessoa a superar os momentos de dificuldades na realização da tarefa. Não achar que você, ao delegar uma tarefa, você entrega a coisa assim e pronto, acabou-se, não é? Não, você ainda tem mais um compromisso de que é dar esse apoio, esse suporte. Há várias razões que podem levar ao fracasso da delegação de poderes do chefe para o subordinado. Para reduzir os riscos da delegação, é bom conhecer algumas dessas razões. Uma das principais razões do fracasso na delegação é você escolher uma pessoa pouco indicada para aquele tipo de tarefa que vai ser realizada. Um gerente deve procurar conhecer o melhor possível o potencial de cada pessoa que integra a sua equipe. Às vezes a equipe é muito grande, você pode fazer isso até por subdelegação, mas é essencial que você consiga compreender quais são as possibilidades, o nível de maturidade pessoal e profissional de cada um dos seus subordinados para escolher a pessoa certa. Que isto é fundamental, é meio passo, é meio caminho para a delegação ser bem sucedida. A outra razão de fracasso comum na delegação é o sujeito se empolgar demais e delegar tudo, esquecendo-se que tem tarefas que são tipicamente gerenciais. Essas tarefas tipicamente gerenciais, elas devem ser mantidas pelo gerente. Nós estamos falando da delegação, especialmente das tarefas operacionais. E uma parte, ou uma boa parte, das tarefas gerenciais que são também operacionalizáveis. Terceira razão de fracasso, importante também, é você delegar a responsabilidade a uma pessoa sem delegar autoridade suficiente para que ela resolva o problema. Então, assim que ela se deparar com alguma dificuldade, algum tipo de empecilho, a primeira coisa que ela vai fazer é recorrer ao chefe. E isso impede o ritmo, a evolução, o desenvolvimento, a velocidade da resolução do problema. Um outro impacto negativo que tudo isso pode causar é criar um trauma nos subordinados em relação à delegação de tarefas. Se a incidência de fracassos no processo de delegação for alta, aí as pessoas vão ter um preconceito contra a delegação. Então, se você realmente desenvolver as competências de delegar corretamente, nada disso vai acontecer. Em suma, se as empresas estiverem interessadas em se tornarem mais eficazes, responderem mais rapidamente às solicitações dos seus clientes
e se tornarem mais competitivas, elas deveriam encarar seriamente a necessidade de desenvolver cada vez mais a competência na delegação de tarefas. Em resumo, as razões de fracasso na delegação podem ser: a chefia escolhe a pessoa errada e deixa de indicar outra mais competente, ou escolhe tarefa que compete mais ao próprio chefe, ou ainda, delega sem considerar a maturidade pessoal e profissional do subordinado. O funcionário investido de alguma responsabilidade também deverá ter autoridade. Não se deve delegar apenas tarefas que não estimulem a criatividade do pessoal. O excesso de trabalho do chefe por si só não justifica a delegação. Para delegar tarefas e autoridade corretamente, é preciso estar preparado. Não resmungue que ninguém faz nada direito e você tem que mandar o tempo todo. Faça uma lista das tarefas e classifique-as em ordem de prioridade. Responda às seguintes perguntas: quais tarefas só você pode fazer? Quais poderia dividir com outras pessoas? Quais poderiam ser feitas totalmente por outros, com ou sem a sua orientação? Escolha as tarefas a serem delegadas. Defina o objetivo de cada trabalho. Defina como espera que fique depois de pronto. A especialista em administração Natasha Yoskifovitz, da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, afirma que é necessário ter uma filosofia de compartilhar o poder. E essa filosofia diz que a mais alta forma de poder é a capacidade de dividi-lo com outros. Por quê? Dividindo bem o seu poder, você pode criar uma boa equipe de trabalho. Pessoas que têm algum poder jogam melhor o seu jogo e jogam no mesmo time. Quanto mais você delega poder, quanto mais responsabilidade você transfere, mais você mesmo pode fazer. Você tem mais espaço para sair da rotina e realizar trabalhos criativos. Certas decisões e determinados atos só o chefe pode fazer. Você pode ter um projeto brilhante na cabeça e tudo termina diferente do que você imaginou. O chefe ou líder deve tomar as decisões fundamentais, ter clareza do projeto e, sobretudo, controlar os resultados a cada fase ou etapa. Um dos papas da teoria da administração destaca a importância de uma autoridade bem definida em todos os escalões da empresa. Para aceitar uma responsabilidade, o empregado precisa saber o que pode ou não fazer e a quem recorrer fora da sua área de decisão. É preciso deixar claro quem manda. Em situações de perigo físico ou econômico na empresa, alguém precisa tomar decisões rápidas e eficientes. E todos precisam saber quem é esse alguém. A sobrevivência do grupo depende dessa autoridade total. Sem ela, ninguém poderá sentir-se seguro. A distribuição de poder dentro da empresa também deve ser bem dosada. Uma boa imagem de como isso funciona está nas primeiras páginas dos grandes jornais. Milton Glaser, autor do projeto de reforma gráfica do jornal O Globo, lançado no final de 95, afirma que a primeira página dos jornais mostra como vai a distribuição de poder dentro das empresas de comunicação. Quanto mais poder tem uma seção do jornal em determinado dia, mais espaço consegue na primeira página. Essa distribuição muda a cada dia.
É com esse dinamismo que a distribuição de poder dentro das empresas deve ser abordada, como se fosse a primeira página de um jornal, que muda a cada dia e, no entanto, permanece equilibrada. É uma fórmula de pesos e contrapesos que deve ser aplicada para manter o equilíbrio de poder dentro da companhia. Um dos maiores riscos para quem trata das questões de autoridade é o vazio de poder. Quando, por qualquer motivo, as pessoas perdem uma referência importante de liderança ou chefia. Uma situação dessas aconteceu com a morte de Tancredo Neves, presidente eleito pelo Congresso Nacional em 85. Tancredo, que seria o primeiro presidente civil eleito após o fim do regime militar no Brasil, morreu às vésperas da sua posse. A morte de Tancredo criou um vazio de poder que poderia ter levado ao retrocesso, mas as forças políticas agiram rapidamente e garantiram a posse do vice-presidente eleito, José Sarney. Outra situação de vazio de poder ocorreu em pleno regime militar, quando o general Costa e Silva, gravemente doente, terminou afastado e substituído por uma junta de oficiais superiores. Por algum tempo, o regime tentou esconder a gravidade da doença do presidente, exatamente para evitar o vácuo de poder. Na política ou na empresa, um dos grandes riscos do vazio de poder é a indefinição de autoridade. Não se sabe quem está mandando. Isso pode conduzir a abusos de poder. Foi o que parece ter acontecido nos Estados Unidos há alguns anos. Depois da tentativa de assassinato do presidente Reagan, houve muita confusão sobre quem podia agir na sua ausência. O secretário de Estado, Alexander Haig, achou que tinha autoridade e declarou em entrevista que havia assumido o controle da Casa Branca. A confusão gerada pelo secretário envolvia um grupo da Casa Branca conhecido como Equipe de Crise. Essa equipe era dirigida pelo vice-presidente George Bush. Como o vice-presidente estava fora, Haig assumiu o controle da equipe. Mas na linha de sucessão, o secretário de Estado fica bem no final da lista. Parecia que Haig havia abusado da sua autoridade. O pequeno incidente causado pelos comentários de Alexander Haig poderia ter sido evitado se houvesse mais clareza e comunicação na equipe presidencial. Instruções claras e concisas são muito importantes para que a autoridade que representa o poder seja bem definida e distribuída. Assim é na política, na vida militar ou nas empresas. Gerentes e empregados devem estar informados sobre a natureza do seu poder e a sua duração. Sem isso, os subordinados podem abusar da autoridade ou deixar de usar o poder que receberam. Nos dois casos, podem resultar o fracasso no cumprimento das tarefas, mal-entendidos e aborrecimentos. Para serem bem-sucedidos, os gerentes precisam exercer influência e envolver as ideias e ações de outras pessoas. Em resumo, influência, poder e autoridade são ferramentas vitais para o sucesso.